Boa noite. Então, dando continuidade aqui ao estudo do livro Aconteceu na Casa Espírita, estamos no capítulo 4, que tem como título Iniciando o Ataque. Então, a gente sabe que a espiritualidade inferior está programando esse ataque. Vamos ver como eles iniciaram. Os dias correram e o trabalho no centro espírita prosseguia em relativa tranquilidade. Nas zonas espirituais inferiores, porém, os adversários da verdade já estavam prontos para o ataque. Júlio César, qual doente mental, gritava palavras de ordem, seguidas destas orientações. Camaradas, nossa hora chegou. Já fui informado de que os emissários da luz igualmente se organizaram, falando aos responsáveis encarnados da maldita instituição sobre o nosso plano. Já esperávamos por isso. Espíritos fracos nos denunciaram. Isso não vai nos impedir. O odioso templo permanece impregnado de fluidos amorosos. Nós também somos muitos e dispomos de poderosas vibrações negativas. Nosso momento chegou. Gonçalves, Gonçalves, gritou o infeliz procurando, entre a multidão, seu capataz. Estou aqui, senhor, respondeu o servo diabólico. Já fez a verificação dos principais trabalhadores? Parece que a gente está lendo uma história de ficção, né? Mas vamos ouvir e prestar muita atenção para ver se isso não acontece no nosso dia a dia. E aí a gente vai entender que isso aqui não é uma ficção, não é uma historinha, não é criado por uma imaginação fértil. É a pura realidade dentro de um centro espírita. Sim, já fez a verificação dos principais trabalhadores? Sim, aqui está o levantamento. 10 dirigentes serão visitados por nós. Então, 10 dos trabalhadores daquela casa vão ser visitados pelos espíritos pelos espíritos das trevas, no caso, né, para serem observados, analisados e para que possam ver como interferir na vida deles. Aí é onde entram os cuidados que a gente tem que ter muitas vezes, porque a gente não sabe quem está nos observando no plano espiritual ou no plano físico. Temos que nos controlar, temos que nos cuidar, nos vigiar. Vigiar e orar é a nossa proteção. Enquanto a gente vigia, a gente passa a se conhecer mais. Vigiar os nossos pensamentos, que eu digo, né? Quando a gente se vigia, quando a gente passa a ter um controle sobre o que estamos pensando, o que estamos fazendo, passamos a nos conhecer melhor. E aí vamos mudando certos hábitos, certos comportamentos que são prejudiciais a nós mesmos. Enquanto a gente não faz isso, tem outros que estão nos observando e nos cuidando. Tá? Observem essa leitura para ver o que acontece. Bom, temos, por exemplo, os registros da responsável pelo atendimento fraterno. O nome dela é Márcia Boaventura. Identificamos após dias de observação que é uma mulher dedicada ao trabalho espírita. Nos últimos 5 anos, dizem os relatórios, nunca faltou nos dias de plantão. Promove periodicamente reuniões com seus cooperadores, está sempre disposta a ouvir sugestões, trata todos com afabilidade e doçura, evita os comentários menos edificantes, está distante das fofocas, trabalhando com espantosa seriedade, guardando e recomendando absoluto sigilo sobre todos os casos de atendimento. Através dela não temos nenhum campo de ação, sem contar a proteção que angariou pelo trabalho tão bem realizado, quase não oferece brecha, limitando a 1% nossa influenciação sobre ela. Entretanto, para nossa grande alegria, é casada com um homem possuidor de densas vibrações, o que nos permitiu a aproximação e convivência em sua própria residência. Avesso ao espiritismo, o esposo frequenta raramente os cultos de uma seita evangélica, carregando na mente a ideia de que a doutrina espírita é coisa do diabo. Isso, interrompeu o mandante. Eis aí o nosso homem. Incentive-o a continuar na igreja. Acompanhe-o. Ore com ele se for
se for preciso. Risos. A igreja? Perguntou o serviçal admirado. Sabe mesmo o que está me mandando fazer? Insistiu o capataz completamente atordoado. Explique melhor, senhor, quais são os seus objetivos. Preste bem atenção, Gonçalves, disse o astuto Júlio César, aproximando-se do empregado, abraçando-o como se desejasse falar-lhe em secreto, guardando o brilho estranho nos olhos, retirando-se a passos lentos para local isolado, enquanto ditava, com a voz soturna, aos ouvidos do tolo servidor das trevas, este triste plano. Vamos atormentá-la. Envolveremos de tal forma o infeliz do marido que ele fará da vida dela um inferno, e a pretexto de manter a harmonia do lar, ela terá de abandonar as tarefas, e aí, adeus à afabilidade e à doçura. Mestre, contra-argumentou Gonçalves, há ainda uma outra coisa a considerar. O marido é dado à bebida. Se o incentivarmos à igreja, às orientações, ainda que fanáticas, ameaçando os adeptos com o fogo do inferno, poderá levá-lo a largar o álcool, impossibilitando-nos de utilizar mais esse triunfo. Ora, respondeu o obsessor-chefe, que trunfo melhor poderíamos ter senão o medo do inferno? Nós somos os próprios demônios. Deixe que o infeliz pare de beber. Para nós o que importa é infernizá-la, irritá-la naquilo que possui de mais sagrado. Ela não aguentará os argumentos de um marido fanático e, além do mais, poderemos fazer com que toda a economia doméstica seja mensalmente conduzida à igreja, contribuindo com a obra do Senhor, perturbando-lhe ainda mais a vida financeira e a convivência familiar. Assim, ela será obrigada a procurar um emprego, a fim de suprir as necessidades básicas, afastando-se definitivamente das tarefas no centro espírita. O plano está armado, né? Não se esqueça, continuou o perverso coordenador, de verificar na instituição alguém cujas vibrações denotem desejo ardente em assumir um cargo. Veja entre os próprios companheiros de Márcia se há brechas nesse campo. Quem sabe um desejo escondido, uma pontinha de inveja, etc. Incentive-os a cobiçar essa colocação. Aproveite um daqueles dias em que os trabalhadores demonstram natural irritação, ocasionada pelas atividades frenéticas da vida moderna, fazendo com que alguns comecem a se aborrecer com as orientações da coordenadora? Faça brotar entre eles ideias de que a responsável pelas entrevistas gosta de mandar, aparecer, dominar. Assim, quando nossa querida Márcia abandonar o trabalho espírita compelida pelo marido, outros estarão à disposição, ávidos pela disputa do cargo de entrevistador-mor, e os que forem reprovados certamente se afastarão melindrados. Os que ficarem não terão a mesma eficiência da nossa vítima. Será o fim do atendimento fraterno bem organizado daquela casa. Plano perfeito. Vamos, ordenou o mandante perverso. Não quero mais perder tempo. É preciso valorizarmos as horas. O atendimento fraterno precisa ser desestruturado a qualquer preço. Mas, senhor, disse o secretário das sombras, não deveríamos visitar primeiramente, como estava programado, o presidente da casa juntamente com o diretor doutrinário? Não deveriam ser as primeiras vítimas de nossa perseguição? Já estão sendo, respondeu o organizador astuto, à medida que os departamentos forem atingidos por nossa influenciação, quando o funcionamento das tarefas começarem a se comprometer, haverão de se preocupar e muito provavelmente se irritarão pouco a pouco, abrindo-nos o canal de influenciação. Preciso fazer com que a organização esteja acima da fraternidade. Aí ficará mais fácil nossa infiltração. Brechas serão abertas por todos os lados e nossas ideias serão captadas com mais facilidade.
Então, olha como eles pensam, né? Como eles agem de uma forma minuciosa nos detalhes, tá? Vamos mexer aqui, vamos alfinetar ali, né? E vamos desestruturar as coisas. Então, organizaremos o restante dos perseguidores para visitarem os outros dirigentes. Quero cuidar do caso Márcia Boaventura com especial atenção. Os obsessores deixaram a cidade das trevas em direção à residência do casal Boaventura. Márcia, tarefeira no campo das entrevistas, permanecia junto às atividades domésticas. O marido, criatura azeda e difícil, desenvolvia ondas de impaciência e indignação pelo trabalho da esposa no centro espírita, argumentando: mulher, você tem que parar com essas coisas de espiritismo. É preciso pensarmos um pouco mais em nossa vida financeira. Quando você recebe do seu centro, quanto você recebe do seu centro pelas horas que empenha a serviço do espiritismo? Recebo a consciência tranquila de ter realizado algo de bom em benefício dos semelhantes. Basta, disse o marido, visivelmente irritado. Diga, quem é que põe comida nesta casa? Quem é que paga as despesas domésticas? E, além do mais, quem financia o transporte coletivo que lhe conduz ao centro? É você, meu bem, respondeu a esposa, procurando tolerá-lo. E contra-argumentou. Mas veja, tenho cumprido com os meus afazeres, a casa permanece em ordem, nada lhe falta, faço todas as suas vontades. Do que é que você se queixa? Só porque me dedico algumas horas por semana aos trabalhos voluntários promovendo o bem? O homem, rude, de vibrações densas, vencido por palavras calmas, lúcidas e apoiadas na autoridade moral, calou-se pensativo. Foi nesse íntere que os adversários da verdade o envolveram com estes pensamentos. A igreja, vá para a igreja, mostre a ela que você é mais caridoso. Se ela vai ao centro, você também pode ir aos cultos evangélicos. Deus precisa de você. E sendo envolvido por pensamentos exteriores e porque deseja sair de casa, desenvolveu as ideias que lhe chegavam vagarosamente. Horas mais tarde, Boaventura, ladeado por Júlio César e Gonçalves, os intérpretes das trevas, adentrava luxuoso templo, desejando ouvir argumentos para libertar a esposa do espiritismo. A igreja mantinha espaço amplo e moderno, centenas de lugares à disposição da massa de necessitados. Fisicamente inspirava respeito, espiritualmente, porém, era o refúgio de entidades maléficas, interesseiras, sensuais e exploradoras. Uma multidão de espíritos desequilibrados aguardava a turba de encarnados. Músicas envolventes eram compostas nessa psicosfera espiritual a fim de serem inspiradas aos compositores encarnados daquele agrupamento, com o objetivo de hipnotizar e envolver as mentes menos preparadas. O templo, erguido em homenagem a Mamon, era administrado espiritualmente por Daniel, entidade que em sua última encarnação fundou inúmeras seitas fanáticas que exaltavam o dinheiro. Sentado em cadeira especial, representando um trono celeste ao centro do palco, o coordenador inferior controlava todo o movimento das entidades malvadas. Daniel, notando a chegada de Júlio César, de sobressalto dirigiu-se ao seu encontro e, em posição de subservência, declinou esta referência. Daniel, que era quem dirigia esse centro no lado espiritual, né? Então, era um dos trabalhadores do plano espiritual desse centro, não, desse templo, que era destinado a Mamon. Salve, ó grande Júlio César, disse Daniel.
Você me conhece? Perguntou o grande perseguidor, admirado. Quem já não ouviu falar da figura tão ilustre? Claro que o conheço. Sei que o senhor é um dos obsessores imediatos da falange da qual faço parte. Sei também que administra a respeitável cidade dedicada às obsessões. Tenho comigo as informações básicas do seu currículo. Entre elas, conheço a sua especialização em destruir centros espíritas. Eu o admiro sinceramente, mas é fácil perseguir aqueles que têm conhecimento de como as coisas espirituais funcionam. Não é fácil perseguir aqueles que têm conhecimento de como as coisas espirituais funcionam. Aqui, por exemplo, vez por outra, os espíritos da luz se apresentam, arrebatando muitos dos nossos. Mas os encarnados, trabalhadores deste núcleo, não dispõem do intercâmbio mediúnico ostensivo, da fé raciocinada, da caridade pura, o que facilita muito o meu trabalho. Mas quanto ao Senhor trabalhando tão de perto e tão corajosamente junto aos tarefeiros dos centros espíritas, isso não é para qualquer um. Seja bem-vindo à minha casa. Quero que saiba, sou Daniel, desde agora seu servo. O mandante das trevas quase explodiu de tanta satisfação. Recompondo-se dos elogios do colega, falou-lhe desta forma. Estou agradecido, Daniel, pela sua hospitalidade. Isso facilitará muito o meu trabalho. Será recompensado por isso. Falarei aos meus superiores da sua boa vontade em ajudar, da sua colaboração e certamente será promovido. Viu como tem uma escala de hierarquias tanto no mundo superior como no mundo inferior? Então, Júlio César já era poderoso, mas ele tinha superiores a eles. Daniel era o dirigente daquele templo, mas ainda era inferior a Júlio César. Então, existe uma hierarquia também no mundo espiritual inferior. Então, como ele diz ali, a sua colaboração certamente será promovida. Não, senhor, replicou a entidade alucinada. Não desejo promoção. Sei o quanto as vagas na sua equipe são concorridas. Uma oportunidade ao seu lado para mim já estará excelente. Desejo mesmo aprimorar minhas condições de influenciação negativa. Ótimo, disse Júlio César. Ficará conosco sob as ordens de meu secretário. Sua presença nos será útil. Já que demonstra tamanha atenção para conosco, quero lhe falar dos nossos planos. Preciso de sua ajuda para influenciar alguém em especial. Está vendo aquele senhor na terceira fila à direita? Sim, respondeu Daniel. Precisamos fazer com que fique completamente fascinado pelas ideias que você divulga aqui. A esposa dele, por realizar um trabalho que nos incomoda, é quem desejamos atingir. Ela é uma rocha moral, espiritualizada e dedicada ao próximo. Não temos condições de atingi-la, por vibrar em outras faixas, sintonizando constantemente com os mensageiros da luz. Por isso, estamos sendo obrigados a desenvolver verdadeira manobra, ocupando-nos um tempo precioso, mas valerá a pena. Gostaria apenas que nos concedesse a palavra, que nos permitisse envolvermos o pastor no momento do culto, para que nossas colocações possam atingir Boaventura em cheio. Quanto a isso, o senhor não terá problemas. Clodoaldo, nosso valoroso pregador encarnado, atende às nossas ondas mentais com muita facilidade. É também ligado aos nossos interesses. Muito bem, concluiu Daniel, está autorizado. Entretanto, precisamos nos apressar. O culto vai começar em instantes. Então, esta primeira parte do capítulo 4, mostra como eles estão agindo. Vou dar sequência no próximo vídeo para não ficar tão longo, tá? Ainda no capítulo 4. Até mais.